Boa noite. Boa noite, amada Igreja do Senhor. Mais um momento na presença do Deus vivo. Que os internautas sejam abençoados em nome de Jesus por mais um dia de culto. Peço que nosso amado pastor, por favor, leia primeira epístola ao Coríntios 13, versículo de 4 a 7 e o versículo 11. Por favor, meu pastor, e nos abençoe em oração. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Te bendizemos, Altíssimo Deus, glorioso e eterno, Senhor, que aqui nos diriges, que aqui nos comandas, nos reunindo, nos fazendo, estimulando a termos 5 minutos de oração, uma tremenda e maravilhosa ministração, tremendos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos para que recebamos, para que possamos recepcionar essa palavra já posta no coração da tua serva, a missionária Mara Simone, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. Desde já te agradecemos pelas bênçãos que advirão desta palavra, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, toda palavra de Deus é uma reflexão para as nossas vidas. Toda palavra ministrada, ela vem com um objetivo, consolando, edificando ou exortando, mas ela vem falar com nossas vidas. Todas as palavras ministradas, ela tem um objetivo: abastecer o corpo de Cristo, abençoar o corpo de Cristo, purificar o corpo de Cristo e nos fazer cada vez mais alvos para o encontro com o noivo. Vire para o seu irmão, como aqui só está eu e meu pastor, vou falar com ele. Vire para o seu irmão e diga assim: você faz parte do trabalhar de Deus em minha vida. Vira para o outro lado. Você faz parte do trabalhar de Deus na minha vida. Amém, amada Igreja do Senhor. Já feito a leitura pelo nosso pastor, e o título que o Espírito de Deus colocou na minha alma, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Em outra versão diz um caminho melhor que todos. Numa outra versão diz um estilo de vida que supera os demais. Amada igreja, quando o apóstolo Paulo, que nós já vamos falar da igreja de Corinto, que ele está se referindo a ela, quando o apóstolo Paulo, no coração cheio do Espírito Santo, começa a doutrinar a igreja de Corinto, e ele começa inspirado pelo Espírito, quando ele fala e passa a mostrar-vos um caminho, o apóstolo está mostrando a direção, o caminho, o caminhar, que agrada o coração de Deus. Quando ele fala e passa a mostrar o caminho, é a caminhada certa, o alinhamento certo, a vida certa que Deus tem para as nossas vidas. E quando ele diz sobremodo, advérbio de modo, ou seja, especifica a maneira, a ação que agrada a Deus. Então, toda ação agrada a Deus? Não. Mas há a ação que agrada a Deus, que é o caminho sobremodo excelente, que é esse amor sacrificial, esse amor ágape, esse amor entregue a nós, esse amor vivido pelo nosso Cristo, que deu exemplo para as nossas vidas. Então, passa a mostrar um caminho sobremodo excelente, superior, além da média, desejo de ser alguém melhor. Então, nós estamos na casa de Deus para sermos pessoas melhores. Nós estamos na casa de Deus não para estagnar. Nós estamos na casa de Deus não somente para estar,
Mas o objetivo do discípulo é estar na casa de Deus para poder avançar, para poder crescer, para poder cada vez mais ser parecido com o seu Senhor. A nossa meta é ser parecido com Cristo. O nosso objetivo é ser igual ao nosso mestre. Então, esse é o objetivo da igreja, esse é um objetivo que eu tenho que ter na minha vida, esse é um objetivo que você tem que ter na sua vida. O que é interessante, amada igreja, quando Paulo inicia a epístola aos Coríntios, ele fala com a igreja que está em Corinto. Ele diz, olha que coisa interessante, ele começa a epístola aos santificados que buscam se separar das obras da carne, aos chamados para serem santos, separados das obras da carne. Aí ele diz, os que em todo lugar invocam o seu nome. Aqui invocamos o nome do Senhor. Então ele ministra aos santificados, aos chamados. E é interessante que ele fala para a igreja de Coríntios, em tudo foste enriquecido na palavra. Em tudo tiveste o conhecimento dos dons, foi derramado os dons na igreja de Coríntios, foi derramado a palavra. E o Senhor me faz lembrar algo em Jeremias 15, 19, quando ele chama seu profeta para uma conversa particular, e ele diz assim para o seu profeta, valioso, valioso demais, homem de Deus. Chama o seu profeta e diz, Jeremias, se tu separares o vil do precioso, tu serás a minha boca, tu serás usado por mim. O vil, no hebraico, é inutilidade. Para o seu profeta, preocupado com o caminhar do seu profeta, em tempos de luta, em tempos de pressões que ele sofria, Jeremias permanece firme, mas não titubeia, mas não deixa os pensamentos, os sentimentos oscilarem, não acha que eu não farei justiça, não acha que eu não sou contigo, não acha que eu não farei justiça, no sentido das lutas de Jeremias. Aí por isso que ele entra, pois, meu profeta, se tu separares o vil do precioso, ou seja, não permita entrar na tua vida inutilidade da carne, não permita entrar na tua vida inutilidade da carne dos pensamentos, não permita entrar na tua vida inutilidade da carne das ações, porque senão você não será minha boca. E o que eu acho interessante, ou seja, chamando Jeremias para ser separado, para não permitir que as obras da carne na sua caminhada profética impedisse ou obstruísse a pureza, o poder, a vida, a avidez de Deus na vida de Jeremias, amada igreja. Deus precisava fortalecer, fazer uma limpeza de entendimento e compreensão para que o seu profeta continuasse no prumo, continuasse no alinhamento do chamado que Deus deu para ele, continuasse na visão perfeita do chamado que Deus deu para ele, continuasse na postura perfeita do profeta, do chamado que Deus deu para ele, no prumo, no alinhamento. É de qualquer jeito, missionária não é. O chamado é de qualquer jeito, missionária não é. O dom é de qualquer jeito, missionária. É por isso que a igreja de Corinto estava sendo exortada. Havia exaltação dos dons, havia muitos problemas da carne. E Paulo entra com uma palavra linda, porque se não tiver o fundamento, se não tiver o fruto, o dom de nada vale, o canto de nada vale, a dança de nada vale, a pregação de nada vale, qualquer ato na presença de Deus de nada vale. E Deus está falando com o profeta, e chamando e arrumando. Então, se separar o vil do precioso, o que é precioso é valoroso, é importante, é custoso. No hebraico também traz uma ramificação, uma pedra preciosa. Aí o Espírito de Deus me jogou para Mateus 13:45, a parábola da pérola. O que é interessante é que essa parábola da pérola traz coisas muito lindas. Fala que o comerciante, o homem, negociante de boas pérolas, ia e negociava. Se você perceber no versículo, ele era negociante de boas pedras, ou seja, com certeza ele já teve boas pedras na mão dele. Mas mais na frente, ele encontra uma grande pérola, e ele vende tudo que tem
para poder conseguir essa grande pérola. Mas vamos para o versículo acima. Ele era comerciante de boas pérolas. Ele estava ali conhecendo a Deus, ele estava ali no caminhar com Deus, ele estava ali recebendo os benefícios de Deus e conhecendo a Deus. E o Senhor me fez colocar aqui das boas pérolas. Uma vida que já conquistou algo com Deus, teve um pouco de entrega, teve um pouco de adoração, teve um pouco de vida de intimidade, teve um pouco com Deus, teve uma pouca entrega, ele estava negociando ali as pérolas, as boas pérolas. Mas ele encontra no caminhar dele uma grande pérola, ou seja, a visão perfeita do reino, a entrega perfeita do reino. Ele tira tudo que ele tem, ele vende tudo que ele tem para adquirir essa perfeição, essa riqueza, esses bens. Amada igreja, a parábola da pérola me traz um ensinamento maravilhoso. O fato de eu estar na casa de Deus, recebendo coisas boas, que eu estou recebendo, mas Deus não quer que eu fique estagnada, Deus não quer que eu fique parada, nem que eu retroceda. Ou seja, Deus quer todo o setor da minha vida, Deus quer todas as áreas da minha vida, Deus quer toda a minha vida completamente para que Ele possa governar, porque senão eu vou me tornar vil, eu não vou ter utilidade, porque se eu não separar o vil do precioso, eu não vou ter utilidade. E Satanás é expert em fazer atrofiar a tua caminhada cristã, a minha caminhada cristã. Satanás é expert em fazer você parar, em fazer você não ser mais o mesmo que era antes, em fazer com que eu não seja mais a mesma que era antes, em fazer que eu não viva o evangelho como eu vivia antes, em me amornar, em me quietar, em me fazer ficar num comodismo. Mas o comerciante de boas de pérolas, quando ele encontrou a verdade que cura, a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que não se acomoda, a verdade que vai vocês enxergar como Deus, ou seja, ele vendeu tudo que ele trocou. Eu não quero mais esse comodismo, eu não quero mais essa frieza, eu não quero mais essa mornidão, eu não quero mais esse freio, eu não quero mais essa negligência, eu não quero mais esse ato de não te buscar mais, eu não quero. Ele entregou tudo, porque ele encontrou a grande pérola. Amada igreja, ele encontrou na casa de Deus a intimidade que Deus quer, ele encontrou no seu quarto a intimidade que Deus quer, ele encontrou no seu trabalho a intimidade que Deus quer, ele encontrou na casa de Deus você como mordomo na visão de administrar a casa de Deus com ordem, decência, com zelo, administrar a tua casa com ordem, decência, com zelo, administrar o teu trabalho com ordem, decência, com zelo, administrar os teus filhos com ordem, decência, com zelo. Ou seja, Senhor, toma, eu troco tudo aqui, eu troco minha falta de visão, eu troco minha falta de audição, eu troco minha falta de movimentação, eu troco, mas eu quero essa grande pérola, eu quero ser tocado, transformado, eu quero ser ávido como da primeira vez, eu quero ser cheio como da primeira vez, eu quero estar contigo caminhando na visão perfeita do que tu pedes de mim. Amada igreja do Senhor. E ele entendeu isso, ele não deixou nada atrofiado, ele não deixou nada guardado, ele não toma tudo, toma atrofia, toma preguiça, toma falta de visão, toma, eu quero essa grande pérola, eu quero ser parecido com Cristo, eu quero ser como Cristo, eu quero ser conhecido por Cristo. Amada igreja do Senhor, amada igreja, o que é interessante, que João 15:5, permanecei na videira. Tivemos uma palavra linda aqui da videira. O que é interessante que com o caule e o galho, ali está a conexão e a permanência. Onde a seiva passa para o galho para poder dar fruto. Mas há um momento que o galho não dá fruto. Quando há uma obstrução e a seiva não consegue passar o suficiente, esse galho não produzirá como outro galho, com uma circunferência melhor, para poder frutificar melhor. Sabe, amado, nós estamos perto do arrebatamento. A palavra permanecer é a palavra, mesmo que te fortalecer. A palavra permanecer em Cristo é mesmo que ser avivado em Cristo. A palavra permanecer no Senhor é mesmo que está buscando cada vez mais o Senhor. A palavra permanecer não é simplesmente sentar no banco de uma igreja,
Mas a palavra permanecer é de desejar ser como noivo, desejar ser como Cristo. Individualmente nós somos responsáveis em sermos a imagem e semelhança de Cristo. Porque se eu não vigiar, eu ficarei como aquele bom negociador de boas pérolas. Ficou no nível das boas pérolas, ficou no nível do comodismo, ficou no nível do que já recebeu. Mas para poder vencermos, para poder sermos cheios, para podermos sermos arrebatados, precisamos cada vez mais seguir o nosso mestre. E deixar ele fazer a limpeza. E deixar ele limpar. E deixar ele tirar. E deixar tudo que com os anos atrofiou. Ele quer desatrofiar. A circunferência do galho, ele quer ajeitar. Para que a seiva passe, para que o renovo, o avivamento, o batismo com o Espírito Santo, a vida, a avidez com Deus, flua. Amada igreja do Senhor. Amada igreja do Senhor. E o apóstolo Paulo continua falando com a igreja de Corinto, até chegarmos ao nosso texto. Ele exorta a igreja à unidade. Ele fala dos valores de Cristo. Ele fala da sabedoria humana sem valor. Ele dá uma reprovação severa à igreja de Corinto. Ele admoesta como pai. Ele fala da estabilidade da família. Ele fala sobre os ídolos. Ele fala sobre os limites da liberdade cristã. Ele fala sobre os dons espirituais. Ele fala da unidade orgânica da igreja. Aí depois que ele ministra, que ele fala, que ele organiza doutrinariamente a igreja, que ele detecta, por isso que ele dá a cereja do bolo, o fruto do amor, ele dá a cereja do bolo, porque vocês percebem que logo no início, aí ele coloca, ainda que fale a língua dos anjos, a língua dos homens, a língua das pátrias, ele coloca os dons mais visíveis, ainda que fale em profecia, ainda que tenha tamanha fé, ainda que tenha tamanho mistério, percebe que ele fala dos dons bem expostos que todo mundo via. Então imagina como estava a igreja de Corinto, onde o eu, a soberba, onde não estava vendo a base fundamental do trabalhar para Deus, que é o fruto do Espírito, a base fundamental do desenvolver para Deus, que é a base do Espírito. Então tu imaginas, aí ele vem e coloca a cereja do bolo e diz, disso aí de nada, ainda, de nada vai adiantar, ainda, de nada vai adiantar, ainda que você venha, mas se você não estiver conectado permanente na videira, de nada, é inutilidade, ainda que você trabalhe, se você não separar o vídeo do precioso, é inutilidade, ainda, aí ele vem com a cereja do bolo, e quando ele coloca o fruto do Espírito, e quando eu leio isso aqui, amada igreja, eu me olho uma aprendiz. Bem-aventurado é o homem e a mulher que se tem como um aprendiz diante do amor tão grande desse Deus. Da perfeição dele, da clareza dele, da vida com ele. Eu olho isso aqui e tenho como um aprendiz. E eu já peço desculpa da igreja. Às vezes o tico e o teco da missionária faz ela engolir um S ou tirar um S, ou uma vogal, uma consoante. Então, fique atento que é porque o vaso é de barro, e bem doutrinada, mas é pelo tico e teco. Pelo vaso é de barro, mas eu sei que o oleiro tem uma estima muito grande pelas nossas vidas. Então, vocês perdoem. A missionária, na hora de falar, não falo tão bem quanto os meus presbíteros, não falo tão bem quanto os meus pastores, mas algo de bom sai daqui. Amada igreja, o capítulo 13, que o nosso amado pastor já leu. Então, amada igreja, aí ele vem para a cereja do bolo. Ele vem para a cereja do bolo. Por que eu estou te falando isso, amada igreja? Que na última pregação, eu falei, as armaduras, né? A armadura de Deus, eu já peço perdão, saiu um S a mais. Por isso que eu peço perdão. Então, vamos lá, amada igreja. E ela começa, o amor é paciente, o amor é paciente. Ora, amada igreja, para que haja o crescimento, o andamento, o fortalecimento, a avidez, para que haja cada vez mais o derramar de Deus. A paciência precisa ser exercitada na minha vida, a paciência precisa ser exercitada na sua vida. A Bíblia diz,
a paciência no trato, a paciência no relacionamento de irmandade, a paciência no relacionamento conjugal, nós estamos falando como igreja, a paciência no trato, moderados nas lutas, moderados nas batalhas, moderados nas guerras que Deus permite para crescimento da amada igreja, tardio em irar-se, não apressado a julgar ou criticar o outro, o paciente lá, a Bíblia diz em Provérbios 14, 19, o longânimo tem grande entendimento, porque ele espera. Um longânimo, eu tenho isso para mim como uma reflexão de vida para que eu possa melhorar. Eu tenho isso aqui para mim como uma reflexão de vida para que eu possa crescer. Eu tenho isso aqui para mim como uma reflexão de vida para atingir a estatura que Cristo pede de mim. Então, ou seja, o longânimo suporta as mãos do oleiro, porque vê o propósito de Cristo, vê o objetivo de Cristo, sabe que Deus permitiu para poder moldar-nos, para poder trabalhar, para poder fazer um vaso bonito. O longânimo, o paciente, ele é tolerante, não é pavio curto, ele não é explosivo, ele tem uma paciência. E eu perguntando de Deus, Senhor, qual o exemplo que eu posso dar dessa paciência? Aí ele me leva a Gênesis, capítulo 18, 22, quando Abraão começa a interceder pelos homens de Sodoma e Gomorra, e a paciência de Deus, trabalhando o líder Abraão, a paciência de Deus, não consumindo o líder Abraão, a paciência de Deus fazendo o líder Abraão crescer, quando Abraão, o Senhor anuncia que vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão se aproxima na presença de Deus e fala, mas Senhor, espera lá, eu sei que... Mas espera lá, mas se tiver 50 justos lá naquele local? Aí o Senhor, Abraão, eu não o destruirei. Mas, Senhor, desculpa meu atrevimento, mas se tiver 45, se 5 não forem justos, Abraão, eu não destruirei aquele local enquanto não tirar. Mais uma vez, perdoe meu atrevimento, se tiver 30, se tiver 20 e se tiver 10. E depois dessa conversa, Abraão se retira. E Deus, quando tira o justo, destrói Sodoma e Gomorra. Mas o que eu quero falar com isso? Olha a capacidade do próprio Deus vivo, olhando para seu líder Abraão, sabendo que o seu líder Abraão estava questionando, estava colocando algo, porque ele conhecia Deus, e ele via o coração de Abraão, e entendia onde Abraão queria chegar, e ele permitiu Abraão desenvolver a liderança dele, mas Senhor, que não tivesse medo dele, que não tivesse pavor dele, mas desenvolvesse, mas Deus, isso aqui, eu penso aqui, mas Senhor, eu penso isso aqui, Senhor, isso aqui, ai Abraão, vai, mas Senhor, está tudo bem, Abraão, vai, eu estou vendo o teu coração, eu estou vendo a tua intenção, fala. Então, a paciência de Deus é uma coisa muito linda que nos ensina muito para um crescimento maravilhoso e tremendo que nós devemos ter. Ele poderia dizer assim para Abraão, eu sou Deus, Abraão, tu vai continuar falando comigo desse jeito? Eu sou Deus, tu tem que me respeitar, Abraão. Mas não, ele queria desenvolver em Abraão exatamente esse senso de justiça, esse senso de líder, esse senso de avançar, esse senso de se preocupar com que ele se preocupe. Para isso ele precisava ser exercitado. Mas Abraão, imagine a coragem de Abraão, como quem dissesse, Deus, mas espera aí, mas tu não é Deus de justiça? Mas ele fala aqui, tu não é Deus de justiça, tu não é Deus de... Então como é que tu vai permitir isso? Continua Abraão. E quando Abraão, mas se tiver 10, não destruirei Abraão até tirar de lá. Então, assim, ele desenvolveu a paciência de Deus com Abraão, é muito lindo. Ele permitiu desenvolver a liderança de Abraão, falando com ele, não questionando, mas isso aqui, mas o raciocínio disso aqui, ele vai continuar falando, porque eu te criei para isso, eu te fiz para isso, para se exercitar, para que possa ser meu grande líder. E o foi. Amada igreja do Senhor, amada igreja, o amor é benigno, amada igreja. Imagina como estava a igreja de Corinto, amada igreja, para Paulo entrar com essa doutrina. Imagina como estava. O amor é benigno, ser bom, amável, respeitoso, gentil, misericordioso, disposto,
não usar de justiça própria. Amada igreja, eu tenho certeza que todos nós, no decorrer do dia, acontecem várias coisas. Várias coisas. Mas essas coisas fazem parte do projeto de Deus para ver a benignidade no teu coração. Essas coisas fazem parte do aperfeiçoamento para saber como é que você vai agir. De que forma você vai agir. Num trato para com as pessoas, num relacionamento para as pessoas. Tem momentos que a gente escorrega, é verdade. É verdade, faz parte do crescimento. Mas o Deus quer de mim, de você, uma consciência da permanência disso. Pai, eu passei do ponto. Pai, eu fui injusto. Pai, eu usei a minha justiça própria. Eu passei do ponto, me perdoe. O que Ele quer é esse reconhecimento e o exercício de a gente sentir. Só que tem um detalhe, amada igreja, que o Senhor acabou de me lembrar. Se eu não permanecer na videira, se eu não estiver conectado, se eu não perceber a seiva vindo para mim, se eu não der fruto, eu não vou perceber isso. Eu vou atropelar. Eu vou falar demais. Eu vou penalizar. Eu vou ser exagerado demais. E Deus me trouxe um outro exemplo. O rei Davi, lá em 2 Samuel 16. Ele estava com seus valentes de um lado e de outro. Simei sai. Simei é parente de Saul. E Simei amaldiçoava Davi. Ainda jogava pedra. A história conta. Os valentes de Davi falaram bem assim: rei, tu queres que eu acabe com ele? Tu queres que eu degole logo a cabeça dele? Aí o rei Davi falou bem assim: não. Deus está permitindo ele me amaldiçoar. E eu resistindo, e eu ficando quieto, talvez Deus transforme essa maldição em bênção. Deixa eu falar algo para vocês, amada igreja. Sabe por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se deixou tratar. Por isso que ele foi um homem segundo o coração de Deus. No momento que Natan vai e repreende Davi, Natan vem com uma história para Davi. Davi poderia ter dito assim para ele: quem tu pensas que tu é, rapaz? Tu está falando com o rei. Quem tu pensas que tu és? Davi poderia ter feito isso, ele não fez. E ali estava descoberto todo o plano e o jogo de Davi. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Porque ele se deixou ser tratado. Ele permitiu o tratamento do Deus vivo. Tanto que quando ele vai destruir Nabal, ele mesmo fala para Abigail: mulher, tu me impediste de a minha ira acabar com ele. O que Deus não queria daquela forma. Aí quando chega com Simei, ele já age diferente. Deixa ele me amaldiçoar. Deixa ele tacar pedra. Deus assim permitiu. Quem sabe Deus não transforma essa maldição em bênção. Amada igreja do Senhor, é benigno. É benigno. Todo dia eu tenho que sondar o meu coração para ver se há benignidade. Para ver se há benignidade. Todo dia sondar meu coração. Porque nós temos uma natureza humana, amada igreja. E a palavra continua, que ele diz assim: o amor não arde em ciúme, coisas que eu sei que vocês sabem até explicar melhor do que eu. Que o amor não arde em ciúme. Ou seja, não fica naquela esfera de posse, de controle, de suspeita, de receios, de medos, de perder algo. Colocar pessoas, colocar coisas no lugar de Deus. Não, longe de nós. Que é um sentimento da obra da carne. Eu imagino o que não estava acontecendo na igreja de Corinto. Sobre setores, dons, sobre desentendimento, sobre posicionamentos. Imagino o que não estava acontecendo lá. Então, o amor não arde em ciúmes. Não fica na esfera da posse, do controle, da suspeita, dos receios, dos medos de perder algo. Não coloca o seu amor em pessoas e faz dela seu Deus. Não. Amada igreja. Porque o ciúme é perturbador.
O ciúme é atrofiador dos valores de Deus em nós. Se eu estiver vivendo isso, ou se alguém está assistindo pela internet, ele atrofia relacionamento, ele atrofia amizades, ele atrofia cônjuges, porque é um sentimento que não é do espírito. O amor não se ufana, de gabar-se, não exalta a si mesmo, não pede primazia. Ou seja, se ufanar é excessos, é floreios, é envaidecimento, foge desse território. Foge desse território. Provérbio 27:2, louva-te o estranho e não tua boca, o estrangeiro e não os teus lábios. Não se ufana, elogio para si mesmo, foge desse território. Estou falando assim, eu digo para mim, fujo desse território. Palavras de excesso atrofiam. Palavras que não vêm no crivo do Espírito Santo atrofia. Sai desse território, eu saio desse território. Se eu estivesse nesse território, e poderia estar. Excessos. A Bíblia diz, e continua, o amor não se ensoberbece, não é inflamado, não impõe seus direitos, não comporta-se como não tivesse que dar conta a ninguém. Não age como se não tivesse que dar conta a ninguém. Nós somos uma igreja, amada igreja. Nós somos uma igreja. Um dá conta do outro. Um ajuda o outro. Um abençoa o outro. Um é responsável pelo outro. Um ajuda o outro. Nós somos uma igreja. E o inflamado, o inflamado, ele não dá satisfação para ninguém. Amada igreja do Senhor, imagina como estava a igreja de Corinto. Não se conduz inconvenientemente, indecorosamente, indevidamente, sem percepção que está incomodando. O inconveniente não percebe que está incomodando, o inconveniente não quer perceber que está incomodando, o inconveniente que é a área dele, acabou. E não é assim, amada igreja. Existem regras, existem valores como igreja, que Deus pede de nós. Não procura seus interesses, suas vontades, seus modos, seu jeito, a preservar a sua imagem, mas deixa Cristo trabalhar a sua imagem. Em Filipenses 2:4 diz, nenhum de vocês deve buscar apenas o seu próprio bem, mas também o que é do outro. Então, se eu estiver fazendo algo para mim e não estiver observando o outro, eu estou olhando só para mim. Se eu estiver fazendo algo e eu não vejo o corpo, eu estou olhando só para mim. Se eu estiver fazendo algo e não vejo o corpo, eu estou olhando só para mim. E nós não estamos soltos, amada igreja. Nós não estamos soltos. E eu sei que a igreja sabe disso. Não se exaspera, não provoca, não despreza, não é áspero, não é irritado, não se exaspera. Se eu não vigiar o decorrer da semana, sabe lá, no trabalho, no trânsito, no trato com o irmão, sabe lá como é que vai. E às vezes a gente acaba nem percebendo que não está legal, no comportamento não está legal, no tom da voz não está legal, a gente está vendo, não está nem percebendo. Isso é sério, amada igreja. O amor, ele não se exaspera, não provoca, não despreza, não é áspero, não é irritado, ou não é armado. Eu sei que tem momentos, eu estou falando agora da caminhada cristã, tem momentos que são coisas assim, que a gente sente, né? A gente sobressai tal. Mas aqui está falando uma cultura de pressão, uma cultura de irritação, uma cultura que a gente percebe, amada igreja. Porque tem pessoas olhando para mim, tem pessoas olhando para ti. Tem pessoas te observando, e eu sei que tem pessoas que estão me observando. Amada igreja. Amada igreja, não se ressente do mal.
Ressentir é dar responsabilidade para outro, é jogar para o outro o que você teve parte de culpa. Se ressentiu, aconteceu algo. Então, o ressentimento não vem de Deus, mas o tratamento vem de Deus. Amada igreja, não se alegra com a injustiça. Não existe alegria na injustiça, não existe. Quando não há contentamento, obviamente não vai ter alegria, não vai ter justiça. Colocando melhor, não existe alegria na injustiça. Não se alegra com a injustiça, porque não existe alegria na injustiça. Amada igreja, corrigindo melhor. A injustiça é um mal feito. A injustiça é um mal feito. E todos nós somos passivos de cometer injustiça com os nossos irmãos. Todos nós. Na caminhada cristã eu já cometi injustiça. E eu já fui injustiçada. Mas isso é bom, amada igreja. Porque isso gera crescimento e caráter. Isso vai acontecer. Não tem para quem. Isso vai acontecer. Mas isso, para quem está na videira, tira como lição. Cresce, amadurece, perdoa, ama e continua, porque sabe que precisava de crescimento. Eu quero te dizer que isso é bom, é dolorido, mas é bom. É bom. Isso traz uma seiva diferente dentro de ti. Isso traz uma vida diferente dentro de ti. Isso deixa a tua natureza humana lá no chão, no lugar dela. Isso é bom. Isso não é mal. Quem se ressente, entrega seu ressentimento a Satanás, que está aflito. Mas quem entende que gera crescimento, isso é bom. É uma comida sem gosto, mas é uma comida que gera poder na tua vida. É uma comida que ninguém quer comer, mas é uma comida que te faz parecido com Cristo. A Bíblia diz que nós não somos maior que o nosso Senhor. Jesus foi chamado de Belzebu. Então, tudo isso, amada igreja, tudo que acontece na nossa caminhada cristã, usa as palavras do rei Davi. Deus permitiu para transformar esse mal em bênção. E só quem entende isso, quem está ligado na vida. Só quem entende isso e que tem um coração segundo Deus, porque se deixou tratar por Deus. Amada igreja. Mas se regozija-se com a verdade. Onde a verdade é a vida, onde a verdade vivifica, onde a verdade, a alegria, onde a verdade, a ensinamento, essa verdade com esse amor sacrificial. Essa verdade com essa composição do que diz Coríntios, o amor é paciente, benigno, tal. Essa verdade, dentro disso aqui, ela gera vida, ela gera respeito, ela gera renovo, ela gera amor, ela gera perdão, ela gera um recomeço. Amada igreja, e daqui a pouco, ainda estou com o meu tempo, daqui a pouco para finalizar, aí ele termina assim, o amor tudo sofre, aponta para a purificação, o amor tudo crê, aponta para a fidelidade com Deus, o amor tudo espera, aponta para a confiança em Deus, e o amor tudo suporta. E o Espírito de Deus pediu que eu abrisse em Filipenses 3:17. Peço que a igreja fique de pé, por favor. Que diz assim, irmãos, 2:5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Amém.
Amada igreja, pode soltar, Luciano. Amada igreja, normalmente, louvor de comunhão, que a gente faz, e é lindo, é maravilhoso, a gente pede para os irmãos se confraternizarem. Hoje o Senhor não pode colocar o louvor. Luciano. Hoje, você e eu vamos fazer uma reflexão com Deus. Você e eu vamos falar com Deus. Você e eu vamos entregar para ter a grande pérola. Vamos entregar tudo para sermos limpos, transformados. Porque eu conheço vocês e vocês me conhecem. Eu conheço minha liderança me conhece. Eu conheço meus presbíteros me conhecem. Eu conheço as ovelhas me conhecem. E pelo que eu conheço de vocês, nós seremos arrebatados juntos. Nós seremos arrebatados juntos. É você e Deus, que eu estou aqui com Deus. É verdade, Deus. Fale com Ele. Fale com Ele, que Ele vai fazer algo esta noite. A tua igreja amada, a tua igreja embranquecida, purificada pelo teu Espírito. É verdade, Pai. Verdade, Pai. Mas a tua graça purifica a tua igreja, Pai. Encha a nossa alma, Jesus. É verdade, Pai. Queremos a grande pérola. Buscamos a grande pérola. Entregamos tudo, meu Deus. Entregamos tudo, meu Deus. Entregamos tudo, meu Deus. Faz assim, meu Deus. Queremos mais. Não queremos estagnar. Não queremos fazer pouco. Não queremos fazer menos. Queremos mais, Jesus. Até que não haja mais espaço, pois quando estou junto a você, aleluia! Mais um dia que nós pedimos para ti, Deus, e reina o Espírito sobre nossas vidas, sobre a carne, Pai. A igreja, meu Deus,